Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia da 23ª edição do Módulo de Pequenos Animais da CEVET UNB. Meu nome é Paulo Vitor Pereira, sou estudante do sexto semestre de Medicina Veterinária e hoje nós temos a honra de receber o Dr. Denis Prata no nosso evento para ministrar a palestra Diagnóstico e Tratamento das Principais Doenças Articulares. O Denis ele é médico veterinário pela Universidade Estadual de Londrina, ele tem especialização em ortopedia pela Anclivepa São Paulo, instituição onde hoje ele é um dos coordenadores. Dedica atenção à ortopedia e à neurocirurgia através de diversos cursos pela Europa, América do Norte e Oriente, tornando-se então referência na América do Sul quando se trata de ortopedia veterinária. Ele também é sócio fundador e responsável técnico pelo SONAC, o Serviço de Ortopedia e Neurologia de Animais de Companhia, que atua em São Paulo. Além de todo o trabalho pela ortopedia veterinária que não cabe no currículo, né? Todo o conhecimento propagado pelo Brasil através tanto da pós-graduação quanto de aulas ministradas em congressos de referência e cursos de ortopedia para clínicos e estudantes, entre outros projetos. E antes de dar início à palestra, gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, o Laboratório Estopato, o LabCare, a Clínica Exotic Life, a Ouro Fino e a Scan. E dar também alguns recados, né? O formulário de presença ele vai ser liberado pelo chat do YouTube ao final da palestra, então fiquem atentos. E só vai receber certificado quem se inscrever na plataforma do Siga e confirmar a presença nesse formulário, lembrando que é até hoje a inscrição. Tem também as camisetas da CEVET, então quem tiver interesse, elas custam R$35 e todas as informações vão estar no nosso Instagram, @CEVETUNB. Também, ao final da palestra, iremos abrir espaço para perguntas, então vocês podem enviar no chat, sinalizando sempre com o hashtag pergunta, para a gente poder colocar aqui na tela. Outro aviso é que a CEVET também, desse ano, vai possuir um curso de desenho com premiação de estetoscópio, então todas as informações sobre a inscrição e datas vão estar no nosso Instagram, de novo, @CEVETUNB. Então, para finalizar, lembramos que nós esperamos, na verdade, que seja um momento muito proveitoso para todos que estão nos assistindo. Então, Denis, pode ficar à vontade, a apresentação é toda sua. Boa apresentação. Obrigado, Paulo. É um prazer enorme nesse novo formato, né? O formato online. Para mim ainda é uma adaptação. Graças a Deus, nos últimos meses voltamos com força total em eventos presenciais, mas o formato online vai coexistir nas nossas vidas. Bom, muito obrigado a você e a todos da UNB pelo convite. Para mim é uma honra, olhando o meu currículo Lattes, vendo algumas palestras, mesmo online, é a primeira vez que eu dou aula dentro da universidade. Obrigado pela oportunidade. Uma universidade que formou e forma profissionais tão capacitados. Então, muito obrigado. Aos futuros colegas, sejam bem-vindos. Meu nome é Denis. O Paulo exagerou no meu currículo. Eu sou um médico veterinário apaixonado pela profissão. Tá bom? Bom, eu vou apresentar minha aula. Eu dei uma mudada em alguns tópicos que eu vou abordar. O Paulo comentou aí, eu sou, hoje em dia, há muitos anos, né, eu milito na área de ortopedia e, dentro da ortopedia, vivo de ortopedia, né? Mas eu vou focar minha aula, eu vou tirar, na verdade, eu não vou focar lá na cirurgia, porque para vocês seria muito superficial, né, ficar discutindo sobre centenas de possíveis cirurgias e tratamentos, e vou focar no quê? Na principal doença, que é a doença articular degenerativa. Tá? E vou apresentar a vocês a apresentação, que até gosto de falar, fiquei muito feliz que fui presenteado como dentro do maior congresso que a gente tem de clínicos veterinários, o CBA, né, o CBA Experience, como a primeira palestra escolhida pelos clínicos, né, e todos que as viram. Então, a vocês, futuros colegas, espero que vocês gostem. Bom, dúvidas e perguntas, fiquem super à vontade, tá? Eu acredito que nós vamos ter aí um tempo bem tranquilo no final da apresentação, e vocês vão ver que no final da minha apresentação também tem os meus contatos pessoais, tá bom? Tem o meu e-mail, meu telefone de WhatsApp e minhas mídias sociais, tá? Depois, quem quiser lá seguir o meu trabalho e quiser compartilhar, conversar, @Denis Prata
Facebook eu uso pouco, mas Instagram eu sou bem ativo. Vai ser um prazer, e quem quiser publicar qualquer coisa em relação à aula, eu sei que esse novo formato, às vezes vocês fazem um print da tela, tiram uma foto, me marquem lá que vai ser um prazer republicar, e acredito que as mídias sociais elas são para isso, para que a gente consiga ter algum tipo de contato com vocês, tá bom? Bom, Paulo e colegas, o que nós vamos falar, né? Então, eu decidi desenhar a palestra para a gente focar muito no tratamento clínico. Só para vocês entenderem, muito do que eu vou falar para vocês é uma apresentação, lógico que com mais detalhes, dentro da minha pós-graduação, que forma os melhores ortopedistas, sem sombra de dúvidas, da América do Sul, mas é um tema que é difícil para clínicos, né, para cirurgiões gerais, então para veterinários já formados muitas vezes por muito tempo. Então, espero que vocês aproveitem. Nós vamos falar rápido, vamos relembrar o que é uma doença articular, e vocês vão entender que ela tem correlação com toda e qualquer doença articular. Então, a gente vai citar algumas, mas uma doença do ligamento cruzado, uma insuficiência do ligamento, vai desenvolver doença articular degenerativa. Uma displasia de cotovelo, uma displasia coxofemoral, vai desenvolver doença articular. Então, vocês vão entender que a minha aula abrange 100% das doenças articulares. Tá? E um erro muito comum por muitos anos foi que os colegas tratavam cirurgicamente, né, as doenças cirúrgicas, né, e desencanavam desse tratamento clínico. Isso mudou muito. Então, nós vamos entender como diagnosticar a doença articular degenerativa e como tratá-la ou como evitá-la. Nós vamos falar sobre o tratamento multimodal, que são N pontas. Nós vamos falar sobre a importância do exercício, fisiatria, o perder peso, as medicações, todas as medicações que a gente usa, vamos citá-los, né, os anti-inflamatórios, analgésicos, vamos falar muito sobre o que são nutracêuticos. Então, para vocês que estão começando na área, então, qual é a diferença de uma glucosaminoglicana para um UC2, para uma diacereína, tá bom? E as outras terapias eu vou me privar a discutir, porque não faço, mas indico. Mas estou colocando aqui em temas abordados que, se houver tempo suficiente, vou estar aberto a qualquer pergunta no final da apresentação para falar um pouco de outras terapias que eu não faço, mas recomendo, tá bom? E nós vamos chegar numa conclusão dessa apresentação juntos. Bom, então, o que é uma doença articular degenerativa? Eu tenho certeza, aqui tem um grupo muito diferente de estudantes, acredito que até alguns colegas formados, mas nada mais é do que uma anormalidade na cartilagem hialina. Então, essa imagem que vocês estão vendo em vossos dispositivos, do lado esquerdo, é uma articulação normal, saudável, de um ser humano, ou de um cão, ou de um gato, ou de um coelho, tudo bem? Que a gente observa o líquido sinovial, um líquido transparente, um líquido fino, uma cartilagem não erodida, uma cápsula articular não espessada, um osso subcondral protegido. Então, nós nascemos com as articulações dessa forma. Essa articulação que vocês estão vendo está mimetizando um joelho, que, se não é a principal, é uma das principais afecções que levam os nossos cães para dentro do centro cirúrgico e tratá-los no segundo momento com remédios, que é a insuficiência do ligamento cruzado, antigamente classificada como ruptura. Então, isso que vocês estão vendo no meio da tela, esse X, é o ligamento cruzado, a banda cranial e caudal. Observem que do lado esquerdo ela está íntegra. Na imagem da direita, a gente tem, então, um ligamento cruzado não necessariamente rompido, e sim dilacerado, destruído, tá? Catabolizado. E com esta lesão, então, com um fator primário, secundariamente, comparem as duas imagens. A imagem da direita, eu tenho uma cápsula articular grossa, enorme, eu tenho menos líquido sinovial, eu tenho umas bolhas aí, não é translúcido. E o principal, na parte de baixo dessa tábua que vocês estão vendo, que é o platô tibial, né, a gente vê um problemaço, que é o quê? A cartilagem ali erodida, então não tem a parte branca, lisa, tudo bem? E a gente vê uma parte vermelha, que isso é o osso subcondral. O que é isso? É a exposição de osso. O osso subcondral tem terminações nervosas. Então, quando chega a este ponto da imagem da direita, é um cão que tem muita dor.
e que provavelmente vai ter dor para o resto da vida. Então, nada mais é que este processo, tem vários sinônimos, que é artrose, osteoartrose. Hoje em dia, a gente tem falado muito osteoartrite, tudo bem? É isso que nós vamos discutir. Poxa, mas quem causa, então, né? Quais são as principais doenças, né, articulares? Eu pensei muito sobre isso, eu tinha feito uma apresentação de quase 300 slides, falei, meu, é impossível, nem que eu ficasse o dia inteiro com eles. Eu ia falar muito pouco de cada doença, e acredito que não iria, de alguma forma, mudar aí a carreira de vocês. Mas o que é importante a gente entender? Que a doença articular degenerativa é um processo degenerativo e degradativo, que todos os pacientes vão ter, como todos nós seres humanos vamos ter, mas vamos focar nos nossos. Então, 100% dos cães e gatos, em sua vida de meia-idade a senil, vão ter uma doença articular. Então, olha o quão importante é. Nem 100% dos pacientes vão ter uma doença, sei lá, dermatológica. Nem todos os pacientes vão ter degenerações mitrais, válvulas do coração. Nem todos os pacientes vão ter grandes lesões renais. Porém, 100% dos pacientes vão ter doenças articulares degenerativas, em maior ou menor grau. Então, olha o quão importante essa doença. Vocês vão ver que eu vou contemporizar em papers americanos, mas é a doença que mais leva pacientes com dor para dentro dos nossos consultórios. Mais que nefropatias, mais que doenças abdominais, mais que afecções da coluna. Então, olha o quão importante é esse tema. O que eu preciso entender? Que existem algumas formas de eu ter essa doença articular degenerativa. Então, ele pode ser primário? Pode. Como assim primário? A doença articular degenerativa ser o causador dela mesmo. Então, se eu tiver, por exemplo, não vem ao caso, mas existem doenças articulares degenerativas imunomediadas, que o paciente tem uma doença que estimula o que? A própria destruição articular. A gente achava que era raro, hoje em dia isso não é raro. Diagnóstico difícil e tratamento, se não for precoce, muito complicado. Mas isso não é o mais comum. Existem também doenças articulares degenerativas não imunomediadas, tá? Mas de fatores primários. Como assim? Por exemplo, um paciente extremamente obeso, não necessariamente ele tem que ter um distúrbio primário. Então, se a gente for pegar um labrador que deveria pesar seus 25, 30 quilos e não é incomum entrar nos nossos consultórios com 50, se eu for explorar com artroscópio esse joelho, eu vou encontrar uma tábua tibial totalmente destruída, um osso subcondral destruído. E muitas vezes vou explorar o ligamento cruzado e ele não está rompido. Pô, mas por que esse cachorro tem uma doença articular? Porque aquela articulação não está preparada para aquele peso. E aquele peso, o estresse do fêmur sobre o menisco e sobre a tábua tibial causa uma doença extremamente grave primariamente. E qual é o tratamento desse cão? Não adianta operar o cruzado, ele não tem lesão de cruzado. O que nós teríamos que fazer? Tratar o paciente. A doença articular, vocês vão entender, ela é o paciente. A gente vai falar das 6 pontas do multimodal, mas é emagrecer, fazer exercício, dar suplementos. Tudo bem? E quando é secundário, que é isso que eu estou mostrando aí para vocês? Eu tive uma doença primária, que é o mais comum, e eu posso tratar essa doença primária com N tratamentos cirúrgicos. Tá? Então, por exemplo, luxação de patela, medial ou lateral. É uma doença que pode vir, né? Não sempre, mas 90% vem da barriga da mamãe. Então, nasce com um fator genético que causa uma alteração da anteversão da cabeça do fêmur e o paciente tem uma deformidade óssea e luxa a patela, medial ou lateral. Tá? Então, nasceu com isso. A gente vai, opera essa luxação de patela e corrige. O cão melhora, mas não fica 100%, porque em 2, 3, 4 anos ele tem uma doença articular degenerativa. Por quê? Por ele ter tido essa má formação, a cartilagem é erodida precocemente. Tudo bem? Displasia coxofemoral é a nossa principal doença, mais comum. Que a gente vê fácil a doença articular. Que é o quê? O mau encaixe da cabeça do fêmur, né, com o acetábulo, vários fatores que podem causar isso, mas esse mau encaixe faz com que a cartilagem fique degenerada. Tudo bem? Eu tenho prótese de quadril. Maravilha. É o único tratamento que
acaba com a doença articular. Mas quantos pacientes têm grana e são pacientes para terem a cirurgia de prótese quadril? Muito pouco, tudo bem? Doenças endócrinas, por exemplo, hiperadrenocorticismo vai predispor a uma doença do tecido conjuntivo que fica frouxo e lesiona a articulação. Desarranjos articulares não congênitos, então ILCC, insuficiência do ligamento cruzado cranial, é a ruptura do ligamento, tá? Como eu já disse. A fratura articular, um paciente que tem um trauma, fratura, faz uma Salter 1 ou 2, faz uma fratura dentro do joelho que causa o quê? Uma lesão da cartilagem, tudo bem? Então, olha quantas possibilidades. Então, de novo, estou me focando na principal doença articular, que é a doença articular degenerativa. Tudo bem? O que é a DAD, doença articular degenerativa autossustentado ou autossustentada? Uma vez que ela é estimulada, ela persiste. Tá? Então, nós temos 2 ciclos, 2 rodas, tudo bem? 2 miniciclos. Do lado esquerdo, tá? Um ciclo fácil de ver, é um ciclo clínico, visual, macroscópico, e do lado direito, um ciclo citológico, que estão coexistindo. Do lado esquerdo, então vamos lá. Vamos começar na parte de baixo da redondinha do círculo do lado esquerdo. Eu tenho uma lesão subcondral. O que é uma lesão subcondral? Então, destrói a cartilagem hialina e o osso subcondral transparece. Uma vez que acontece isso, lembra que eu falei? Dói. Uma vez que dói, o cão diminui o uso, para de usar. Manca, para de apoiar com qualidade. Uma vez que ele para de apoiar com qualidade, o que o organismo faz? Para de produzir sinóvia, que é aquele líquido que está dentro do joelho, que é, eu brinco com os meus proprietários de cães, que é o joelho, ou o cotovelo, ou o ombro, é uma roldana, né, que tem naturalmente um óleo. E qualquer doença que causa dor e desuso faz com que o óleo que o corpo produz pare de ser produzido. E essa articulação começa a enferrujar. Esse é um exemplo que eles entendem muito bem, tudo bem? E a sinóvia é como se fosse de novo aí, esse óleo, tudo bem? E esse ciclo fica persistindo. Quanto menor a produção de sinóvia, mais osso subcondral exposto, mais dor e assim vai. Esse ciclo, ele se interliga com o ciclo da direita, por quê? Quando eu tenho dor, desuso, lesão, o que é isso? Então, a lesão subcondral é um trauma celular, né? Então, ali tem células. Essas células que se rompem liberam citocinas, isso é nível celular, a gente não consegue ver, tudo bem? Essas citocinas vão mudar a estrutura matricial, que é a estrutura inicial dessa articulação. Essa alteração de estrutura matricial vai causando microfraturas progressivas da cartilagem. Quanto mais microfratura, mais lesão celular, mais citocina, e esse processo autossustentado de inflamação articular. Tudo bem? E, de novo, quanto mais o ciclo da direita, mais inchaço, edema, complacência e mais lesão subcondral. Então, a gente tem que quebrar isso e nós vamos entender como quebrar esse ciclo. Tudo bem? Então, as nossas osteoartrites, trabalhos antigos. Esse trabalho é o último bem feito, mas já fazem mais de 10 anos, então isso piorou. Tá? Um trabalho nos Estados Unidos. Cães, 20% dos cães, até 1 ano, quer dizer, muito jovens, têm doença articular degenerativa. Nós, humanos, isso é raro. Não sei, vocês aqui são muito jovens, acredito. Talvez tenham alguns papais e mamães, eu sou pai. Mas, pensem entre vocês, que são jovens, devem ter entre seus 20 e 30 anos. Quantos de vocês têm doença articular? Talvez pouquíssimos. Rompi o ligamento jogando bola, alguém que rompeu alguma coisa jogando basquete, quebrou. Senão a grande maioria, se não tiver uma qualidade de vida ruim, se não tiver sobrepeso, se não for alguém sedentário, não vai ter doença articular. Agora, olha que interessante, 20% dos nossos pacientes, então, com pouquíssima idade, 1 ano, já tem doença articular. Olha como essa doença é grave. 35 até 4 anos. E quase 50 na meia-idade. É como se nós fôssemos pensar que a expectativa de vida do ser humano brasileira, eu li outro dia, 80 anos, o que é muito,
né? Esperamos viver até 90, 100. É como se, hoje, a minha idade, 40 anos, das pessoas que têm 40 anos, 50% tenham doença articular. Tudo bem? É muita coisa, é a metade da população. Eu tenho doença articular, mas não sou da grande maioria. Tudo bem? Olha um estudo americano, 45 casos de artrite por mês, sendo que 21% grave, 38% moderado e quase 40% leve. Lembra que eu falei para vocês? A primeira causa de dor crônica em cães que entram nos consultórios. Tudo bem? Muito mais que afecções bucomaxilares, né, odontológicas, muito mais que doenças de pele, muito mais que doenças renais, muito mais que doenças abdominais. Olha que interessante. Gato, pior ainda. Nós não vamos discutir muito de gato, mas gato, gente, é pior. Acima de 12 anos, e os nossos gatos hoje vivem até os 20 tranquilamente, 90% deles têm artrose. E apenas 7% são tratados, porque a gente diagnostica muito mal. Nós vamos falar daqui a pouco sobre exame, porque os gatos, é difícil entender eles, e principalmente correlacionar sinal com achado radiográfico. A gente se foca muito, infelizmente, ainda nas doenças articulares em diagnosticar com raio-x, que é o exame mais comum. E o gato, para apresentar sinais na radiologia, em exames radiográficos, é muito raro. E a gente acha que ele não tem nada. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. O exame clínico é um fator extremamente primordial. Então, eu preciso fazer uma boa anamnese, entender quais são os sinais desse paciente, entender que gatos não são cães pequenos. Então, tem uma aula dessa que eu vou dar o ano que vem no CBA. Fiz um curso, há uns 4 anos atrás, em Davos, só sobre ortopedia em felinos, 4 dias inteiro. Porque hoje em dia, nós temos livro, né? Tem livro do professor Montalvan, né? É um francês, mas nós tratamos gatos hoje como gatos. Eu brinco com os meus alunos que gato está mais para estar na especialidade de silvestre do que pequenos animais, tá bom? Então, cão a gente sabe bem, cão a gente sabe quando está mancando, como ver, como examinar. Gato não claudica, gato não manca. O que gato faz? Muda o comportamento, para de comer, faz lambeduras, para de subir nos lugares. Então, examinar gato é muito difícil. Tudo bem, mas é muito legal. Eu adoro gato. Entender a idade, predisposição racial, aonde vivem, porque isso é importante. Qual é a função desse cão? Hoje em dia, a grande maioria são animais de companhia. Quando eu me formei, há muitos anos atrás, não vou contar para vocês, tá? Mas nós tínhamos um número muito grande de pacientes que eram cães simplesmente que a gente chama-se de trabalho. Que o cara tinha cachorro para cuidar da casa dele e beleza, dava meu pé de galinha, fubá, e adoecia e eutanasiava. Fazia-se eutanásia por causa da displasia coxofemoral. Hoje em dia, de verdade, 95% dos meus pacientes são cães de companhia. Se eu falar para o proprietário, olha, ele infelizmente vai ser amputado, mas a amputação é para ele viver bem. Beleza, doutor, amputa e vamos embora. E os outros cinco não são cães que o proprietário não está nem aí, pelo contrário. É um cão de esporte, é um cão que faz agility profissionalmente, é um cão que faz corrida, que hoje tem competições de corrida, no Brasil não é tão usual. Ou um cão de trabalho, eu atendo todos os cães da Polícia Federal que trabalham no aeroporto. Já trabalhei muitos anos para uma organização que produz os cães para cegos, isso é muito sério. Tá? Então, eu preciso saber a finalidade desse cão, porque muitas vezes, se ele tiver uma doença articular séria, ele vai ter que ser aposentado. E o investimento para tornar ele num cão de trabalho, hoje em dia, é muito sério. Tá? Fizemos também um curso muito legal nos Estados Unidos, em Phoenix, só sobre isso. Nos Estados Unidos, eles fazem mais ainda. Do meu lado, no curso, tinha uma profissional que ela trabalhava no Alasca e ela realmente só cuidava de cães de trenó. Porque lá, apesar de eles terem o lado pet, o cão era para puxar trenó e ponto, né? Então é para transporte. O mundo é muito legal, muito interessante entender as filosofias e as culturas. Bom, o exame da claudicação, então eu preciso detalhadamente, não conseguiria uma aula de mais 1h30, 2 horas, entender o sistema musculoesquelético. Qual a articulação que está doente, se só uma, se são duas, se tem aumento de volume,
há quanto tempo, tá? Se tem efusões periarticulares, se está crepitando, se está estalando, tá? E é muitíssimo importante fazer o quê? Um exame neurológico diferencial. Existem muitas doenças, então, por exemplo, rápido, falei para vocês que eu ia citar algumas doenças. A síndrome da caldequina, que é uma doença na coluna lombosacral, confunde demais com displasia coxofemoral. Então, eu preciso ser um bom ortopedista e um neurocirurgião para determinar se esse paciente tem uma ou outra, ou muitas vezes as duas doenças. E qual é a que está me trazendo sinais clínicos? Então, qual eu preciso tratar clínico ou cirúrgico primeiro? Tudo bem? Então, é muito importante. Exames, de novo, também, se fosse descorrer a aula em exames, é uma outra aula sobre exames na ortopedia. Mas nessa aba eu vou investir um tempinho, que é o quê? Para vocês saberem que a veterinária, gente, ela evoluiu muito no mundo. E nós do Brasil estamos evoluindo junto. Tá? Então, o exame mais comum, todos vocês sabem, eu vou mostrar a próxima aba, é a radiografia, o exame radiográfico. Esse é um exame que tem em todos os lugares. Hoje não existe. Onde tem um veterinário, tem um aparelho de raio-x. Muitos anos atrás, quando eu me formei, o raio-x era o que a gente chama, acho que acredito que nenhum de vocês tenham visto, raio-x de tanquinho. A gente radiografava, pegava um filme, entrava numa sala escura, com uma luz roxa, botava num tanque, em vários líquidos, o mundo mudou. Hoje em dia, toda clínica tem um aparelho de raio-x digital, digitalizador, né? Um aparelho que tira e aparece no notebook em tempo real. E isso não é em São Paulo, você está em São Paulo, a gente está em Brasília, beleza, mas e o cara que está em Nanindeua? Tem raio-x em Nanindeua, tá bom? Então, a radiografia é a modalidade mais usual. O que eu falo da radiografia? Por ser a mais usual, é a mais mal utilizada. Tá? Então, aqui, faço o meu apelo a quero radiografar, busque bons imaginologistas. É uma especialidade gigante da veterinária. Então, quem tem que fazer o exame radiográfico é o radiologista. Então, quais as posições importantes para aferir se eu tenho ou não uma alteração no joelho, no quadril? Não dá para eu, faz tudo ir lá radiografar só numa projeção, só um joelho, tudo bem? Então, insisto a vocês, o raio-x é um exame muito bom, mas não é a única forma de diagnosticar. Lembra que eu falei para vocês? Gatos. Meu gato tem N gatos que a gente examina, tem muita dor. Vou dar um exemplo no quadril, muita dor. Você vai para o raio-x e não tem nada. Você fala, porra, ele não tem nada no quadril, está doendo o rim. Não, é o quadril. O gato, ele apresenta pouca degeneração articular. Ele tem uma doença inflamatória, mas a cartilagem e a lina não some. Então, eu não consigo ver no raio-x. Então, eu preciso, de novo, interligar o meu exame clínico com o raio-x. Gato, eu vi que tem muita dor no quadril, na coxa femoral. Raio-x não tem nada, eu vou tratar o quadril. Eu não vou descartar porque no raio-x eu não vi nada. No cachorro a gente já interliga isso melhor. Existe a modalidade de ultrassom articular. Não sou muito fã nessa modalidade, mas hoje em dia existem veterinários que fazem com grande perícia e acurácia. Ele é muito, joelho é meia boca, ele é muito bom para ombro, a gente usa para algumas afecções do cotovelo, do quadril, tudo bem? RM, ressonância magnética, tá? É um exame ouro para encontrar tecidos moles no joelho, para ver ligamento cruzado, para ver lesões em cartilagem e alina, erosões. Mas é um exame muito caro, poucos lugares os fazem, as grandes capitais e em algumas, tudo bem? Então, não é um exame que a gente usa com frequência. E a artroscopia, esse sim, é o exame ouro para qualquer doença articular. O que é uma artroscopia? Os colegas que nunca ouviram. É um aparelho que faz imagens das articulações. Tá? Na humana é muito usual, porque as articulações de humanos são muito grandes, mas nada mais é do que um aparelho que faz 2 ou 3 entradas, que a gente entra com uma câmera e olha dentro da articulação. Então, sem sombra de dúvidas, é o melhor exame para avaliar a doença articular e algumas doenças primárias, como insuficiência de ligamento, alterações degenerativas, tudo bem? Mas é muito difícil o treinamento, né? Nós fizemos em
Em 2019, o credenciamento pela Artrex, que é uma empresa alemã, eu fiz um curso em Munique, era para ter acabado o credenciamento ano passado e a pandemia não permitiu. E não sei nem se eu vou voltar a estudar isso, é um tema difícil, um investimento alto. Hoje, um artroscópio, para vocês terem uma noção, com o dólar nesse preço e o euro, gira em torno de um investimento de 350 a 400 mil reais, né? Então, ainda é um exame limitado, né? Existem 2 lugares que fazem hoje no Brasil, que é no Rio de Janeiro, alguns veterinários, e São Paulo. Alguns colegas, a minha equipe faz, o Eloy, o Bruno, então, no Rio tem o Veríssimo. Então, ainda é um exame pouquíssimo realizado no Brasil, tudo bem? Mas é um exame muito legal. Eu não sei se em Brasília tem alguém, eu não sei se o Richard está fazendo ou o Sandro, eu acho que não, tá bom? Análise do líquido sinovial. É pegar o líquido de dentro da articulação e examinar num microscópio, tudo bem? É um exame que a gente faz com pouca frequência, mas é um exame muito interessante, tá? Mas como necessita também de ter um laboratório disponível para fazer esse exame com rapidez, é um exame que a gente faz pouco. E os biomarcadores vou mostrar para vocês mais adiante, que é o avanço da veterinária, mas ainda não tem no Brasil. Então, o que eu falei para vocês? Ó, o lado esquerdo, olha a imagem da esquerda. Olha lá em cima o quadril, articulação coxofemoral. Não parece estar feia, né? Está um pouquinho irregular. Olha o da direita, está horrível, né? Mostra artrose gigante, subluxado, uma displasia clássica. E se eu falar para vocês que o paciente da esquerda tinha muito mais dor que o da direita? O paciente da esquerda veio por causa da dor no quadril e ele transpassou por uma cirurgia que chama-se denervação coxofemoral. E o paciente da direita, ele foi radiografar porque ele estava com suspeita de alguns, oh meu Deus, fugiu o nome, algumas pedrinhas no ureter, tá? Então era uma fêmea e tinha um problema na vesícula urinária, então esse raio-x foi um achado. E aí foi encaminhado a mim, assim, nossa, Denis, olha esse cachorro, tem um quadril horrível e ele precisa operar. Eu examinei, ele estava totalmente adaptado. Ele era bem tratado por um outro veterinário, estava com nutracêuticos, estava com um monte de coisa e estava normal. Então, não é porque o raio-x estava ruim que eu preciso operar. Tudo bem? Então, tomem cuidado para não se escorar muito nos exames radiográficos para decidir os nossos tratamentos. O que são biomarcadores? Isso aqui é legal vocês terem aí, que a geração de vocês vai ter acesso, né? São testes, né, para que a gente consiga realizar diagnóstico antes de surgir sinais clínicos. Na humana isso é muito comum. Então são biomarcadores de metabolismo proteico, tá? Então, por exemplo, hidroxibutirato, piruvato, creatina, creatinina e glicerol. O que são esses palavrões? Nada mais é do que são biomarcadores, tá? Então, ele faz o exame, ele coleta, por exemplo, ou líquido sinovial ou sangue, e a gente consegue, a nível laboratorial, saber se este cão tem um fator, então um desses biomarcadores, se ele tiver, significa que esse cão, ao longo da vida, vai ter uma doença articular. Olha que espetacular. Tá? Na veterinária, tem se estudado isso, por quê? Para a gente ter isso na humana. Imagina a gente com a minha idade, 35, 40 anos, faço um teste e falo, olha, você aqui dá para ver que você tem muito, por exemplo, piruvato. A relação com glicerol significa que você tem um fator genético enorme e você tem biomarcadores para ter doença articular. Então, olha, vamos controlar peso, vamos fazer musculação, vamos tomar essa glucosaminoglicana. Então, isso é muito legal. É um estudo que tem sido feito muito sério na veterinária, por quê? Porque ele vai ser extrapolado para a medicina humana, tá bom? Então, só para vocês entenderem o que são biomarcadores. E tratamentos, gente? De novo, vou insistir agora para o final da nossa aula, tá? Sobre tratamento clínico conservativo, tá? Porque é uma coisa que vocês conseguem fazer quando se formarem. Hoje conseguem ajudar o cão da vizinha, né? A gente vai falar sobre multimodal. Cirúrgico, senhores, eu posso ajudá-los no que quiserem de qualquer doença ortopédica. Mas o que a gente precisa entender? Não é porque a gente tem o tratamento clínico das doenças articulares que a gente vai deixar de fazer o cirúrgico.
Então, se eu tenho um cão com uma insuficiência do ligamento cruzado, eu vou ter que fazer uma TPLO, que é uma técnica para corrigir essa lesão. Se eu tiver uma luxação de patela, eu vou ter que fazer uma osteotomia corretiva. Eu vou ter que fazer uma tróclea uma prótese de tróclea. Se eu tenho uma displasia coxofemoral, eu vou ter que, se não fizer uma prótese, fazer uma excisão, uma colocefalectomia. Tudo bem? Então, o que eu quero que vocês entendam? O que eu vou explicar para vocês não tira a necessidade das cirurgias. Mas as cirurgias, existem os ortopedistas muito bem especializados para tratá-los. O ponto que eu acho fenomenal é que todo clínico tem acesso a medicações que possam amenizar essa doença articular. Inclusive, que muitos cirurgiões fazem com acurácia as suas cirurgias, mas desencanam de tratar o pós-operatório a médio e longo prazo, o que é um erro, tudo bem? Então, nós vamos falar do tratamento conservativo de todas as doenças articulares. Então, insisto, não existe uma doença articular que não necessite de fazer o tratamento multimodal, que vai ser controle de peso, medicação, exercícios, dietas e nutracêuticos. Tudo bem? Nós vamos discutir. Então, olhem esta pirâmide, esse triângulo, que é a pirâmide da osteoartrose. Nós, ortopedistas formados, nós nos preocupamos num pedaço muito pequeno. Que pedaço muito pequeno? Esse pedaço aí, ó, de poucos. Tá? Então, a gente só se foca na base do triângulo, que tem poucos pacientes, que precisa de prótese, osteotomia, artrodeses, cirurgias em geral. Quando a gente abre os olhos, que existem muito mais pacientes no meio da pirâmide, que vão precisar tomar anti-inflamatório, nutracêutico, fisiatria, órtese, shockwave, tá? Aumento o meu N de pacientes dentro do meu consultório. E quando eu me ligo que 100% dos nossos pacientes precisam de uma dieta controlada, de um controle de peso, um exercício, quer dizer, um estilo de vida. Ai, Denis, puta, exagero. Não, hoje a gente tem que vender ao cliente um estilo de vida. E aqui vai a má notícia, que vocês precisam ser exemplos. Infelizmente, não consigo olhá-los pessoalmente, não vejo a hora de estar presente nos nossos eventos, congressos, semanas acadêmicas, mas eu vivi uma transformação que acredito que ninguém me conheça há 3 anos atrás, mas onde eu tinha uma vida maluca. Aos meus 37 anos atrás, eu estudava, era um CDF, era um maluco, me dedicava a N coisas, mas o meu físico e a minha vida era de lado. E eu sofria demais. E há 3 anos atrás eu fiz uma revolução filosófica de estilo de vida, de dieta, controle de peso, exercícios, controle mental, e hoje me faz ter resultados infinitamente maiores. E hoje, quando eu chego para um proprietário, é difícil, nós vamos conversar sobre isso, e falo para ele que o cão tem que emagrecer, e muitas vezes esse proprietário também tem sobrepeso, eu falo com carinho e com cuidado. Não posso menosprezar as pessoas, mas eu mostro para ele a importância de ter um cão saudável, vai resultar em articulações saudáveis. A gente precisa tomar cuidado em não nos focarmos demais em analgésicos, anti-inflamatórios e cirurgias, sendo que a gente tem tratamentos muito mais simples. Tudo bem? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, o que é um tratamento de várias pontas, que eu chamo multimodal? Fisioterapia ou fisiatria, exercícios, falando controle de peso, vou falar mais adiante. Dieta com suplementações, por exemplo, ômega 3. Os nossos anti-inflamatórios não esteroidais, os nossos analgésicos e os famosos nutracêuticos. Vamos falar um pouco de cada um deles. Tudo bem? Então, primeira ponta que eu gosto de falar, controle de peso. Já adiantei a vocês. Eu sou uma experiência em vivo do quanto perder peso é revolucionário. O mesmo resultado que se observa em humanos, se observa em cães. Observem essas duas fotos. É lindo esse labrador gorducho, que parece uma mesa de centro. É lindo o Garfield aí, que só pensa em comer. Mas será o quanto isso vai dar de longevidade para esses animais? Então, assim, eu sei que é difícil, mas a gente precisa conscientizar os proprietários que o efeito mecânico do sobrepeso nos animais, nos cães e gatos, é muito sério. Então, falei para vocês, existem clássicos trabalhos que comprovam que o acúmulo de adipócitos, de gordura,
ele produz hormônio, leptina, tá? E adiponectina, que causa inflamação de baixa intensidade. Desculpa a brincadeira e jamais gostaria de sentir fazendo bullying com vocês, e principalmente porque eu não estou vendo vocês, mas quem é gordinho sabe o que eu estou falando. Eu vivi 30 e poucos anos, e isso é uma brincadeira, tá? Mas o gordo é inflamado. Eu brinco que quando eu era gordinho, puta, era muito difícil. Eu vivia com dor no joelho, vivia com dor na lombosacra, minha qualidade de vida era muito ruim, dormia mal, acordava pior, e os animais é a mesma coisa. Então, o sobrepeso é uma doença, né? Ele tem que ser abordado com carinho. Para nós humanos, gente, de novo, quem está aqui, quem está me assistindo, que sirva como uma revolução para a vida pessoal. Nós somos seres humanos sociais, para nós é mais difícil. Nós convivemos em grupo, nós necessitamos muitas vezes sair para jantar, tomar um vinho, mas os animais não. Quem faz isso são os proprietários. Então, fazer um emagrecimento num paciente é muito mais fácil. Muitas vezes a gente está tratando com a doença do proprietário. O proprietário está com dificuldades mentais e psicológicas e ele descarrega no cão dele. Ele gosta de ver o cão feliz comendo, tudo bem? E a gente tem que mostrar para ele a importância de pequenas reduções de pesos dão resultados espetaculares. Tá? E esse paciente fica muito melhor, tudo bem? Então, insistam muito, muito em perder peso. Tá? Então, perder peso, o que faz com aquele DAD autossustentado? Diminui a lesão subcondral, diminui o trauma de lesão celular. Diminuindo isso, gente, é como se isso aqui fosse uma daquelas rodas que caem água de uma cachoeira, sabe? Uma vez que diminui a água que cai na cachoeira, ela vai mais devagar. Então, olha, se eu diminuir peso, eu vou curar o cão. Não vou, mas eu vou diminuir a velocidade da doença, vai diminuir a dor deste paciente. Eu vou dar independência para esse paciente. Junto com perder peso, tem o quê? A atividade física ou fisiatria ou fisioterapia. A gente sabe que não fazer exercício nos traz muita dificuldade. O ponto alto deste momento eu vivi isso na minha vida. Ser magro também não é ser saudável. A gente tem que encontrar um meio termo. Então, ter massa muscular é muito bom. Ter músculo, ter fibras musculares libera hormônio, tá? Massa muscular protege a articulação. Então, eu preciso ter um cão saudável, eu não quero ter um cão fitness, alucinado, que faz triatlos, eu quero um cão com peso normal, que se exercite, que faça exercícios todo dia, ou 2 a 3 vezes por semana, que tenha uma independência de levantar, correr, brincar. Toda vez que ele fizer isso, ele vai liberar endorfina, que isso aumenta a vontade de fazer exercício, restabelece a independência, aí o cão fica feliz. Quem já tratou e quem já viu fisiatras fazerem é milagroso. Eu encaminho para fisiatras, eu encaminho para equipes. Mas você pegar um cão com sobrepeso, muitas vezes, com 10 quilos a mais, quando ele perde 1 quilo, ele é outro cão. E é uma revolução, muitas vezes, não só na vida do cachorro, como na vida da família. Tudo bem? Então, se atentem a isso. A atividade física, ela vai parar aonde aquele ciclo? Vai tirar o desuso e vai estimular a produção de sinóvio. Então, não é só parar que a sinóvia caia, vai ter mais sinóvio. Então, olha que interessante, se a gente ligar duas coisas simples, que é perder peso e fazer exercício, eu tenho um cão com menos lesão subcondral, menos trauma celular, menos desuso, mais músculo e mais sinóvio. Caramba, já matei 4 pontos daqui, talvez menos dor, 5 pontos. Tudo bem? Com uma terapia muito simples. Bom, anti-inflamatórios, isso não é uma aula de analgesia, então não vou ficar investindo muito tempo, mas existem N anti-inflamatórios que eles devem ser usados só na fase aguda da dor e inflamação. Tá? Eu gosto muito dos anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? Os mais comuns, depois vocês dão uma olhadinha, e acho que essa palestra vai ficar gravada. Se quiserem, eu mando um PDF, mas nós temos os inibidores de COX-2, tá? Meloxicam, um anti-inflamatório bem antigo, carprofeno, eu adoro o carprofeno,
Viracoxib é uma droga relativamente mais nova, não é tão nova, mas bem utilizada. O Mavacoxib é uma mais nova, o Tricoxil, que pode ser utilizado por muitos dias. E os inibidores da ciclooxegenases e eu ia falar em inglês, do 5, do 5, lipoxigenase. Tem que ler essas palavras, eu não sei de cor não, né? Eu chamo de ciclo e lipo. É a tepoxalina, né? Esse Zubrin é um remédio relativamente novo, né? Que teoricamente mostra menores taxas de efeitos colaterais. Qual anti-inflamatório vocês vão usar? O que vocês quiserem. O que vocês mais gostam, ou o que vocês mais vão gostar, ou o que o laboratório te apoiar, todos são muito bons. O que é importante, eu vou usar por pouco tempo. Eu vou usar por 2, 3, 5 dias. Eu nunca quero dar anti-inflamatório a vida inteira para os nossos pacientes. E esses bichanos que são os gatos, pior ainda, tudo bem, a gente recorre a trabalhos e livros específicos, mas a gente tem um número muito restrito de anti-inflamatórios. Meloxicam, por pouquíssimos dias. Hoje, a droga mais usada é o Robenacoxib, a gente tem no Brasil, que é o Moncior, ele chegou há uns 2 anos, 1 ano e pouco, que esse é um pouco melhor, dá para dar por até uns 6 dias e tem tido excelentes resultados. E o Ketofen, né, o ketoprofeno, que é antigo, mas ainda muito bom e utilizado. Tudo bem? Gato é pior ainda. O uso de corticoide oral, gente, eu não sou revolucionário, né, mas o uso é muito controverso. Tá? Por quê? Ele vai melhorar a inflamação, ele é um hormônio que vai melhorar a inflamação. Mas a gente sabe que, em contrapartida, ele vai diminuir a sinóvia. Então, vai causar uma sinovite e uma inflamação. Quer dizer, ele é bom para tirar a dor e a inflamação, mas, por outro lado, a médio e longo prazo, ele vai causar uma lesão de colágeno e proteoglicanas. Tudo bem? Além dos efeitos colaterais. O ponto mais importante que eu digo aqui, vocês vão concordar comigo. Você vai no teu médico que você está com um problema. Estou com uma dor aqui no ombro. Vai lá no médico, ele faz exame, não tem nada sério, tome esse remédio. Você toma e melhora. Passa 6 meses, você sente a dor. Eu duvido, não mentam para vocês, porque para mim vocês não vão mentir que eu não estou ouvindo. Você não volta no médico. Você vai lá, procura a receita do médico, pega o remédio, toma de novo, melhora. Usa, aí, na terceira ou na quarta vez, você fala, fudeu, vou ter que ir atrás do médico, que estou muito ruim. Os proprietários fazem a mesma coisa, gente. Se você passa um corticosteroide para um cão jovem, com um problema simples, ele vai dar por 10 anos esse remédio. Aí, quando ele voltar, e eu tenho muito isso, com 10, 12, 13 anos, o proprietário vira e fala, esse Meticortem não funciona mais. Já virou hiperadreno o cachorro. Você fala, nossa, proprietário irresponsável, ele não tinha a mínima noção. Tudo bem, ele automedicou, que infelizmente a automedicação é uma coisa normal. Então pensem nisso. Eu não passo remédios esteroidais, porque eu sei que se ele der, o carprofeno por 5 dias, 3 vezes por ano, por 10 anos, não vai ter nenhum problema para esse cão. Tá bom? Beleza? E injetáveis. Na humana é muito comum, né? Os corticosteroides intraarticulares, muito usados. Na verdade, está caindo o uso. Tá? Com efeitos muito bons, imediatos, mas não tem efeitos colaterais sistêmicos, mas tem estudos que comprovam uma grave artropatia idiopática. Tá? Isso é um estudo relativamente antigo, com desportistas e atletas que mostravam o quê? Aquele paciente que é um atleta, que sente dor, que toma e tem que tomar para tirar a dor e faz exercício e lesiona mais, chega uma hora que o anti-inflamatório intraarticular estimula a velocidade e a evolução da doença. Tudo bem? Então, eu não recomendo para que vocês utilizem corticosteroides intraarticulares. Essa é uma droga que vale anotar. Tudo bem? Alguns de vocês talvez não tenham ouvido, hoje já é mais comum, muitos colegas ainda não usam, chama-se diacereína. O que é a diacereína? É um inibidor de uma citocina pró-inflamatória. Tá? Então, ela diminui uma citocina que estimula as inflamações em processos articulares. Além disso,
ela estimula colágeno e proteoglicano. Eu não falei no começo da aula, mas a nosso joelho, tanto a cartilagem hialina quanto o líquido sinovial, ele é feito desses açúcares, tá? O colágeno e o proteoglicano. Então, se eu tenho alguma coisa que estimula colágeno e proteoglicano, aí é um sonho isso. Tá? Então, é um remédio que, além de diminuir a inflamação, ele, entre aspas, estimula a regeneração. Toma cuidado com essa palavra, tá bom? Ele não vai inibir prostaglandina, tromboxanos, leucotrienos, então quer dizer, não tem nenhum efeito colateral. Na humana, eles chamam-se como milagroso, que ele tem ação contra a artrose, analgésico e anti-inflamatório. Tá? Na veterinária, a gente está começando a usar, a humana é muito usado, na vet, a gente faz o quê? Ou usa farmácias de manipulação veterinárias, que já manipulam essa droga, não existe nenhum lab veterinário que conseguiu aprovação ainda da Anvisa, tá? Estão tentando, perdão, da Anvisa não, do Ministério da Pecuária e Abastecimento, acho que é esse, né, que libera. Mas a gente compra o Artrodar humano, que é esse, e remanipula. Ou, hoje, as farmácias de manipulação veterinária fazem, tudo bem? A dose é 1 a 2 miligramas por quilo, uma vez ao dia. Olha o que essas drogas anti-inflamatórias fazem. Diminui a dor, diminui o desuso e aumenta a produção de sinóvia. Tá? No caso, principalmente da diacereína, também controla as citocinas. Então, porra, é um super milagre. Tudo bem? Bom, analgésico. Analgésico é um outro pedaço controverso para falar. Eu tenho certeza que vocês teriam aulas de pessoas espetaculares, como Rodrigo Rabelo, professora Karina, a Yasbeck, a Márcia, a professora Denise Fantoni, para falar de analgesia. O ortopedista ele não é o principal especialista para falar disso, mas a gente tem que entender que existem. O que a gente usa nas crises de muita dor? Começar com coisa simples e evoluir. Eu brinco com os meus alunos, é matar uma formiga com o dedo, não com uma metralhadora. Tá? Então, a gente começa com a dipirona, usa muitas vezes um pouco de tramadol, codeína, gabapentina e, casos extremos, a amitriptilina. Muito cuidado em felinos, tudo bem? Em felinos é muito difícil a gente dar analgésico a médio e longo prazo. Tá? O tramadol tem um problema maior ainda em felinos, tá? Porque os felinos têm algumas dificuldades de... O tramadol ele é sintetizado no fígado, muitos não sintetizam, podem se intoxicar ou eliminar toda a droga. Isso aí está em vermelho porque existe um trabalho publicado recente, tá? Acho que 2018, que fala sobre o uso do tramadol e que ele não é bom para a osteoartrite crônica. Mas, sinceramente, esse é um trabalho meio controverso, gente. Se a gente for ver o uso que ele foi feito, eu acho que foi meio, entre aspas, botou o tramadol como um vilão, tá bom? Então, eu uso um pouco de tramadol em cães, né? Em gatos, eu tenho aí as minhas, depois dei uma lida, as minhas restrições. Para gato, gente, é muito difícil. Tá? Então, para gato, a gente meio se restringe. Gato é ruim com dipirona, gato é ruim com codeína, gato é ruim com tramadol. O que a gente faz em gato? A amantidina, é uma droga que a gente tem usado com frequência, amitriptilina, gabapentina e, de novo, tramadol. Não sei. Teria que testar. Faz uma dose baixa, ver como o gato fica, ver se ele não intoxica. Tenho meus medos. Tem gente que usa dipirona também, tá bom? Isso aqui é a grande jogada que foi feita em gato e vai ser feita em cão, que eles descobriram, olha que interessante, um anticorpo neutralizante, chama-se NGF, que é um analgésico sistêmico. Então, lembra que eu falei que gato é foda, o gato não mostra dor, porque o gato, eles conseguiram descobrir que o gato produz o seu próprio analgésico, olha que interessante. Que, então, naturalmente, nas dores articulares, ele produz uma substância que ele, entre aspas, dá um pouco de conforto. E eles conseguiram produzir essa substância biosinteticamente, olha que legal, que vai causar alívio da dor, então, felinizado, agora eles estão fazendo para cão, que faz com o gato? Que você faz uma única aplicação
de dose subcutânea, e esse gato fica até 6 semanas sem dor. Tá? Então, puta, para gato isso é um sonho, gente. Nos Estados Unidos e na Europa tem sido feito com muita frequência, tá bom? Existem estudos já para cães, tá bom? Então, tá para sair um analgésico potente de longa duração para cães, que são biosintéticos, né? Eles não são bioidênticos, eles são sinteticamente parecidos com o que o próprio animal produz. Bom, nós vamos entrar na parte que eu acho mais legal. A gente tem aí pelo menos uns 30, 35 minutos para abrir perguntas, que são... Que palavra é essa? Nutracêutico, nossa, o Denis está muito louco. Então, a gente precisa chamar assim, nutracêutico é toda droga ou medicação que não é necessário registro no Ministério da Pecuária e Abastecimento. Tá? Então, assim, vocês vão ver que a aula divide-se em 2 pedaços agora. Os nutracêuticos, que são remédios, entre aspas, que no Brasil e em muitos países não são controlados por órgãos governamentais. E muitas drogas que a gente dá são consideradas dietas, que entram na parte de vitaminas. Tá? Então, as vitaminas, perdão, que entram em dieta. Então, nutracêutico, classificação. Nós temos as famosas glucosaminoglicanas polissulfatadas, os sulfatos de glucosamina e condroitina, ácido hialurônico, PPS, UC2, que é colágeno tipo 2, e alguns adjuvantes. Tá? O que todos esses carinhas fazem? Isso é comprovado, existem trabalhos mostrando. Eles tiram a dor, aumentam a produção de sinóvia, diminuem a lesão microcelular, diminuem a liberação de citocinas que aumentam a inflamação e diminui a lesão de estrutura matricial. Então, a gente vai conversar sobre o final dessa apresentação, sobre usar ou não. Eu uso. Na dúvida, tem trabalho que mostra... Tá bom, mas tem muito trabalho que mostra que funciona. Eu prefiro ficar no grupo dos que funcionam. Tudo bem? Então, o primeiro deles, muito usado por muitos anos, que veio de equinos e agora pouco usado na veterinária, que são as glicosaminoglicanas injetáveis. São formulações que são dadas por via muscular e subcutânea, tem excelentes resultados in vitro e poucos in vivo. Mas qual é a diferença? In vitro mostra diminuição da atividade enzimática inflamatória, aumento da atividade anabólica, então aumenta a produção de colágeno e etc., e aumenta a síntese de ácido hialurônico. In vivo, então in vitro é a nível laboratorial. No paciente, estudos mostram diminuição da degradação de proteoglicanas, então dar injetável diminui a lesão ou o aumento da lesão da cartilagem hialina, diminui a síntese de enzimas como citocinas, né? E aumenta a quantidade de ácido hialurônico. Como? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tudo bem? Mas a gente sabe que tem estudos que comprovam. O primeiro deles foi o Condroton. Eu não sou patrocinado por nenhuma empresa, eu acredito que talvez a Semana Acadêmica tenha alguns. Eu uso de todas as empresas, tudo bem? Aqui é uma hora que eu vou ter que falar um pouco de marca, mas vida que segue, tá bom? Aqui estão as dosagens aplicáveis injetáveis, o Artroglican da Sharing Plu, tá? Então também todas as suas dosagens. Eu posso passar o PDF a vocês depois, tá bom? Eu vou passar os meus contatos. Quem quiser me manda, eu mando um link do PDF do Dropbox, tá bom? E de uma empresa que chama Silabs, que é muito boa também, essa aplicação aí intramuscular ou subcutânea. Mas, gente, hoje em dia não justifica. Tá? Há 10 anos atrás, a gente usava isso, muito veterinário usava para ganhar dinheiro. E para ajudar, a proprietária era de fazenda, etc. Hoje não se faz mais injetável. O que a gente faz? Usa condroitina e glucosamina, mas oral. Tá? A gente sabe que parece ter um efeito anti-inflamatório. A palavra condroprotetor é horrível, mas é assim que a gente chama. Protege a articulação. São constituintes da cartilagem, tá? Eles inibem a ação de enzimas que degradam a cartilagem. Tá? A glucosamina, ela estimula a produção de colágeno e proteoglicanas, lembra que eu falei que são primordiais para a saúde da cartilagem hialina, tá? Só que a gente precisa entender que o efeito dessas drogas demora de 6 a 8 semanas. Tá? Ele tem um efeito cumulativo. Então, não adianta dar um dia e achar que no outro. Às vezes, o cliente ele tem o efeito placebo, né? Ele dá e fala, nossa, ficou muito melhor. Não ficou, tá bom?
É o nutracêutico mais usado no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no Oriente. Eu já fui em curso em todas as regiões do mundo e usa-se demais. Não vou discutir, mas existem muitos estudos que mostram que não há grandes evidências científicas e muitos que sim. Então, vocês vão ter que escolher. Aqui é tipo, puta, em Brasília, eu não sei, eu sei que tem os times locais, mas vou usar, puta, o exemplo clássico aqui de São Paulo, né? Corinthians versus Palmeiras. Você pode ser, eu não sou nenhum dos dois, eu sou santista. Mas, puta, entre corintiano e palmeirense, eu prefiro palmeirense, sabe as coisas? Então, aqui você vai ter que falar, puta, eu acredito nas glucosaminoglicanas e condroitina, usa. Eu não acredito, não usa. Não é porque você não usa que você está fazendo errado, não é porque você usa que você está fazendo errado. Tudo bem? Eu uso e eu trago informações científicas do uso. O que é importante para quem utilizar? Gente, utiliza de laboratório. Pronto. Desculpa se tiver alguma empresa aqui de manipulação, mas em São Paulo, eu não moro em Brasília, as empresas que produzem manipulados desta droga têm drogas muito mal feitas. Por quê? A glucosaminoglicanas e as condroitinas são difíceis de serem feitas. Elas precisam de fonte de baixo peso molecular, um grau de sulfatação entre 0,75 e 1 e um grau de pureza muito alto. E o que acontece? As empresas, isso transforma esta molécula em muito cara. Aí você vai comprar um remédio de uma empresa que fez lá o registro, etc., é uma fortuna. Só que o do laboratório manipulado é super barato. Gente, aí tem pegadinha do malandro, tudo bem? Então, eu quero deixar aqui para depois, quem quiser ler com calma, que se quiserem manipular, pensem com carinho qual é esse laboratório. No Brasil, a gente tem N laboratórios que fazem excelentes glucosaminoglicanas. Então, não justifica focar usando esses laboratórios. E se a gente for sair do Brasil e for buscar no eBay, ou for viajar nos Estados Unidos, na Europa, a quantidade de drogas muito boas é enorme, tudo bem? Então, mais uma vez, para mim, não justifica o uso de essas drogas serem manipuladas, tudo bem? Então, essa é uma premissa nos nossos atendimentos e dos nossos pacientes. Bom, ácido hialurônico, isso é meio novo, na humana é muito utilizado, é um condroprotetor, esse sim é bem claro, com citações e resultados clínicos e histológicos. A condroitina é só clínico, aqui tem estudos histológicos e citológicos que comprovam que, junto com o sulfato de condroitina e glucosaminoglicanas, então, sinergicamente, eles controlam a evolução da doença degenerativa em coelhos. Um paper brasileiro, inclusive. Tudo bem? Associando com outros compostos de verdade. Em estudos causados experimentalmente, mostra que segura a doença articular. Então, vale muito, muito, muito usar o ácido hialurônico. No Brasil, a gente não tem formulações de ácido hialurônico via oral, tá? E os laboratórios manipulados não as fazem. Nos Estados Unidos tem o 21 Century, que faz essa droga. Então, observem, a glucosamine, condroitin, e bota o MSM, que vocês vão ver que agora, eu vou falar já já, tá? Que é uma droga que a gente usa, um derivado de enxofre, e ácido hialurônico, mais with green lipid emulsion, que é uma outra droga que eu vou falar, que é o GLM, que é o mais top do mundo, e ômega 3 e ômega 6. Essa droga, para mim, é a melhor hoje no mercado. Ela é a mais completa. Se um dia o meu galguinho precisar, sem sombra de dúvida, eu vou falar com alguns amigos que moram nos Estados Unidos e pedir para eles comprarem e mandarem aqui para o Brasil, que ele entra, isso não é remédio, isso entra sem taxar, tudo bem? Tem o Cosequin HA, esse HA é de ácido hialurônico. Então, esse Cosequin, às vezes, vocês encontram em alguns pet shops de São Paulo, tem. Beleza? O que nós fazemos, a minha equipe, apesar de ter resultados confusos, nós acreditamos muito no ácido hialurônico, principalmente na ação anti-inflamatória, e o ácido hialurônico é uma geleca. Então, ele substitui, teoricamente, por algum tempo, o líquido sinovial. Tá? Então, ele é muito seguro, muito confiável, então a gente usa com frequência aplicando em joelhos, cotovelos e ombros. A medicina humana é muito utilizada, mas muito mesmo,
comprovado seu resultado maravilhoso a médio e longo prazo. Tudo bem? Então, esse aqui vale demais. Os trabalhos mostram nacionais, isso é um trabalho nacional também, tá? Que mostra o quê? Que a associação de ácido hialurônico com condroitina oral e um anti-inflamatório versus só o tratamento oral, ele é muito superior. Tudo bem? Então, adicionar o ácido hialurônico injetável melhora demais, em pouco tempo, o resultado desse paciente em relação à dor, sinais clínicos. Tudo bem? Então, vale demais pensar. Tá? Como que a gente faz? A gente usa drogas não humanas, toma um pouco de cuidado. Então, tem 2 vendidas no Brasil, o Osteonil e o Yalovet, que usa 5 quinos. Tudo bem? E a gente vai lá e aplica 1 ml em cada articulação. É uso único, o paciente tem que ser anestesiado, anestesia geral para aplicar, tá? Antisepsia, é um procedimento quase que cirúrgico, tá? Mas os proprietários pagam tranquilamente e a gente tem tido excelentes resultados. Tudo bem? PPS, polisulfato de pentosana, é uma droga que também, quando eu comecei a dar essa aula há alguns anos, ninguém conhecia e hoje já tem no Brasil. Tá? Ele tem baixa incidência de efeitos colaterais, é um anabolizante, então ele é um estimulante de condrócitos, que são células articulares. É muito bom. Acredita-se que ele atenua a degradação da cartilagem, né, e ele aumenta a produção de ácido hialurônico. Isso a gente não tem muita certeza. A gente tem certeza que os efeitos dele, trombolíticos e lipolíticos, o que é isso? Ele aumenta a vascularização articular, periarticular. Dentro da articulação não tem vaso, mas em volta sim. E aumenta a osmose de nutrientes. Tá? Esse é o PPS, o Cartrofen é o único que tem no Brasil, é uma empresa holandesa, mas que hoje a gente tem distribuição no Brasil, a australiana, perdão, não holandesa. E, a gente usa com grande frequência excelentes resultados. Tudo bem? É a aplicação subcutânea. Esse vale anotar que vale aplicar. O C2, o famoso colágeno, a mulherada aqui deve todas tomarem, tá? O colágeno pegou muita moda com nós, seres humanos, e com a veterinária também. O colágeno está sendo usado para doenças dermatológicas, tá? Algumas outras doenças de tecidos moles, e para nós também. Tá? A gente sabe que ele tem uma ação anti-inflamatória bem grande, tá? Ele vai diminuir muito a lesão, e alguns trabalhos mostram que ele pode regenerar a articulação. Toma um pouco de cuidado. Ele aumenta muito a flexibilidade e mobilidade, o que é ótimo. Em se pensando que esse cão vai estar fazendo fisiatria, vai dar liberdade para ele. Diminui a dor, diminui a claudicação, então a contratura, a rigidez. Então é muito legal, muito seguro e bem tolerado para os cães. O único problema é que o C2 é patenteado. Tá? Então, mesmo as empresas que manipulam, elas manipulam uma droga que só pode ser vendida, essa patente cai só, acho que daqui 6 ou 7 anos. Então, o C2 é uma droga cara, gente. Tem muita gente que passa para os proprietários e depois se arrepende, mas vale demais. Tá? Os cães também demoram um pouco para apresentar sinais clássicos, mas melhora no comecinho ali de um mês e você pode dar ao longo da vida. Nós temos esse Flexadin, tá? Que ele foi o primeiro a chegar no Brasil, da Vetoquinol, que é um sachêzinhos, os cães adoram, ele é o C2, tá? Então a gente não precisa ficar manipulando. Hoje em dia a gente tem outro, a gente tem o Arthrotabs, da Avert, que também tem colágeno tipo 2, além de outras coisas, beta-glucano, vitamina C e E. Eu adoro a Avert, na verdade, acho que é uma das melhores empresas que estão produzindo bastante remédio. Eles lançaram um novo, que eu esqueci de pôr aqui, que porque esqueci o nome. Eles lançaram um novo agora, uma condroitina com o C2, porque aqui não tem. Esse Arthrotab só tem colágeno. Então, aqui você teria que usar o Arthrotab, tá? Mas a gente vai falar no final da aula, mais o Chondroplex, porque o Chondroplex não tem o C2, o Chondroplex tem colágeno hidrolisado, que é outro tipo de colágeno. Mas não lembro, depois dei uma olhada, a Vert lançou bem recente uma droga que já vem a condroitina, glicosaminoglicana e o C2, que já resolveu tudo e com um preço bem interessante, tá bom?
Bom, gente, tudo isso que eu passei para vocês, então, são os nutracêuticos. Aqui, de novo, vale o uso. Calma que eu vou falar quando que eu uso cada. Tudo bem? Eu sei que é muita informação, eu estou passando as possibilidades para a gente decidir quando usar cada um deles. E aí a gente entra numa parte que não entra em nutracêutico e não entra em farmacologia, não entra em remédio. Chama-se de dieta. Por quê? Para nós, no Brasil, é suplemento. Tá? Então, o ômega 3, o ASU, que é o avocato, o MSM, que é um derivado de enxofre, os concentrados de proteína, lembra que eu falei, o GLM, o Green Leaf Demussel, a quercetina, tudo isso entra como suplementos, tá bom? Que eles também comprovadamente diminuem a dor, aumentam a produção de sinova, diminuem a lesão celular, diminuem a liberação de citocinas e diminuem a destruição da estrutura matricial. Primeira delas, ômega 3 e ômega 6. Eu tomo humano, mas eu tomo ômega 3 e ômega 6 todos os dias. Tudo bem? É muito importante. Eu acho que todo cão deveria, tá? De verdade, principalmente acima dos 7, 8 anos. Eles são anti-inflamatórios naturais que vão diminuir qualquer doença inflamatória, inclusive as articulares. O que é importante serem anti-inflamatórios muito bons, de boa qualidade, senão vocês vão estar jogando o dinheiro no lixo do proprietário, tá bom? Existem alguns estudos, gente, isso aqui é um estudo da professora Karine da Márcia, que o uso de ômega 3 em excesso, tá, em dosagens enormes, então, por exemplo, 4, 5, 6 vezes a dose usual, causa grande analgesia. Elas estão com estudo, estão para publicar um trabalho, essas são as doses usuais, a própria Avert está publicando isso nos seus informes. Tomar um pouco de cuidado, porque o exagero de ômega 3 e ômega 6 pode causar algumas afecções intestinais, tá? Diarreia, dor abdominal, mas isso aqui vale mais para aqueles cães com muita dor, você hipereleva a dose de ômega 3 e você vai ter um cão com uma analgesia natural. Isso é bem, eu já fiz e dá certo, tá bom? Agora eu vou falar de dois que a gente não usa mais e usou por bastante tempo. Três, né? O ASU, que é o avocado sobeyan. Que maluquice é essa, gente? Bem rápido. É uma formulação com abacate e soja. Tá? É uma formulação oriunda das duas plantas, de 2:1, que foi feito um estudo com equinos que mostrou efeitos promissores. O que era isso? Eles descobriram cavalos que eram suplementados erroneamente com essas plantas e esses cavalos não tinham dores articulares. E eles ligaram à suplementação. E começou-se a fazer um estudo que avocato é abacate, sobeyan é soja em inglês, tá bom? Que essa formulação de abacate e soja, então, tinha promessas de efeitos antiartríticos, tá? Tanto em pacientes caninos, felinos, equinos e humanos. Até hoje, em humano, eles tomam o ASU. Tá? Acredita-se que estimula a síntese de componentes responsáveis pela produção de condrócitos, diminuem alguns fatores que causam inflamação. Nos Estados Unidos, na Europa, existe o Dasoquin, que é uma droga puramente ASU, esta formulação, junto com MSM. No Brasil, a gente não tem, mas a gente pode ou comprar o Dasoquin ou comprar, existem formulações de humano. Por exemplo, o Piascledine, eu já dei isso para cães. Como é uma porcentagem, não é uma dose fixa, há uns 4, 5 anos atrás, isso é um produto francês que vende-se no Brasil, né? Então, eu dei para alguns cães que tinham muita dor e, impressionante o resultado, viu? Às vezes eu tomo cuidado que o proprietário sofre efeito de verdade, placebo. Como assim o proprietário? O proprietário acha que o cão não está com dor, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas essa é uma droga humana que compra-se em quase todas as farmácias e que não é um absurdo. Tudo bem? Que é só você seguir lá, uma cápsula por dia, igual a dosagem de humano, tá bom? Mas vocês vão ver que hoje em dia a gente não está mais usando, tá? Tem umas drogas melhores. O MSM, que é um derivado de enxofre, tá? Que o enxofre é obrigatório para se produzir colágeno. Então, eu tenho que ter MSM nas minhas suplementações. Hoje em dia, todas aquelas que eu te mostrei para vocês, da Labs, da Avert, da Sharing Blue, de qualquer uma, da Vetnil, tem MSM na fórmula, tudo bem?
Então, o MSM é uma coisa muito importante, além de aumentar o fluxo de sangue e diminuir a redução dos espasmos musculares. Então, tanto os produtos importados e as formulações novas têm MSM, tudo bem? Mas a gente pode aumentar a dose do MSM, porque a gente acredita muito na ação anti-inflamatória, porque ele é um derivado do DMSO, que uma época falava que era cancerígeno e etc. Tudo bem? Qual é a dose? De 100 a 200 miligramas por quilo CID. Isso daí, o que eu faço? Isso eu mando manipular. Lembra que eu falei, nem tudo eu mando? Esse aqui eu mando manipular MSM, né? É bem barato, tudo bem? E coloco junto com o que já tem nas drogas nacionais. Beleza? O concentrado de proteína de leite, que é o Duralactin, não foi uma droga que chegou no Brasil. Nos Estados Unidos vende com bastante frequência, mas vocês vão ver que o GLM, o Green Lipid Muscle, ele transpassa essa droga e meio que está ganhando a nível comercial. O que é isso? Todas essas coisas têm uma loucura. Eles descobriram, há muitos anos atrás, uma região que tinham vacas que eram hiperimunizadas e não se sabe por quê, mas com um antígeno bacteriano intestinal, e o resultado dessas imunoglobulinas, dessa hiperimunização, causava-se componentes anti-inflamatórios de baixo peso molecular. Então, a população que tomava o leite dessas vacas, eles não tinham doenças articulares, ou muito pouco. Tá? Então, esses compostos inibiam a inflamação, tá? E aumentando a regeneração articular. Olha que impressionante. Em humano, fez-se um estudo com mais de 8.000 pacientes que tinham osteoartrose, sendo que 80% relatou melhora da dor articular. Tá? Então, assim, é um estudo enorme nos Estados Unidos. Essa droga, até hoje, é muito usada com humanos. Tá? E aí eles fizeram um estudo randomizado e controlado em cães por 8 semanas e mostraram uma grande eficiência da duralactina, em relação ao placebo. Com melhora enorme de dor e função e deambulação. Tudo bem? Então, é uma droga que nos Estados Unidos é muito vendida, é uma das únicas que tem dose para felinos. Eu já pedi para proprietário, já tive muito proprietário que, pré-pandemia, viajava para comprar ou pedia para algum amigo que mora fora. Hoje em dia, os proprietários fazem de tudo pelos seus animais. Tá? Tem as doses em cães, cães pequenos, cães grandes. Tá? Então, é uma droga muito interessante, pode ser dada em filhotes, tudo bem? E pena que surgiu essa. Então, a grande droga do momento é a GLM, a Green Lipid Muscle, que também tem uma história legal, eu adoro as histórias, que essa imagem que vocês estão vendo é um mexilhão de lábios verdes, é um mexilhão que tem numa região da Nova Zelândia, e os aborígenas, né, que moravam nessa região, além de serem muito fortes, atletas, eles não tinham doenças articulares. E lembra que eu falei, eles correlacionam com a filosofia de vida e dieta. E a base da dieta deles era esse mexilhão. Eles foram estudar esse mexilhão, que chama-se perna canaliculatus, e descobriram que esse mexilhão ele é um precursor de glicosaminoglicanas e ácido hialurônico. Então, ele possui uma grande ação anti-inflamatória, né, concomitante, então, quando usado com outros anti-inflamatórios, e resultam em muita melhora de dor. Tá? Então, ele chama-se GLM. Tá? Dificilmente ele é dado sozinho, mas ele é uma droga que é considerada revolucionária. Tá? Então, existem estudos, a grande maioria deles na veterinária, tá? Que mostram que o uso de período de 6 semanas aliviam a dor e inchaço. Quando associados com glicosaminoglicanas, ácido graxo, aminoácido, vitamina e minerais, são melhores do que só anti-inflamatórios. Tá? Então, os laboratórios, isso aqui é o GLM que eu comprava aqui, que o humano vende de monte. Qualquer lojinha dessas vegetal que você vai, de produto natureba, vai ter o GLM, o humano usa muito, toma muito, tá bom? Mas, nos Estados Unidos e na Europa, algumas empresas se juntaram para produzir o antinol, que é o PSSO 524. Na verdade, o antinol não é só o GLM, tá? É uma série de coisas, tem um monte de segredo
de laboratório, mas produzido e pesquisado pelo que eu considero o doutor fantástico para nós da ortopedia, um cara que aparece muito na National Geographic, no Discovery Channel. Conheço ele pessoalmente, o professor Brian Bill, é um ortopedista americano que trabalha no Zoológico de San Diego, e ele ama essa droga. Eu conversei pessoalmente com ele no México, e ele mostra que os efeitos colaterais são inexistentes, e os estudos mostram que o uso de 8 semanas comprova histologicamente, isso é importante, que para com as inflamações de baixa intensidade. Tá? Então, é uma droga que você compra não é para ficar dando para o resto da vida. Né? Você dá por 8, 10, 12 semanas e cura esse paciente. Tá? Então, isso é muito, muito revolucionário. Eu ainda não vi vendendo no Brasil, é muito provável que a Merial está tentando aprovar no Ministério, porque eu acho que vai entrar como droga, né, no Ministério da Pecuária e Abastecimento, mas existem vários estudos, esse é um deles, que comprova com 40 cães com doença no quadril e joelho, dividiu em vários grupos, testou placa de força, gente, né? Então, tem estudo histológico e placa de força, e mostra que o antinol sozinho, ele é tão bom quanto o antinol com anti-inflamatório. Então, é bem interessante, é uma droga que a gente tem que abrir os nossos olhos, que vai revolucionar. Bom, quercetina, essa não é tão importante, mas a gente ouve falar, as pessoas me perguntam, a quercetina é uma droga adjuvante, tá, que causa efeitos antioxidantes, efeitos condroprotetores. Na Itália tem o Inovet, que é um dos pioneiros com condroestresse, que tem essa quercetina. Eu boto isso mais porque na Europa é muito bem conhecido e muito vendido. Tá? É importante ter a associação de todos os outros minerais, vitamina C, E, manganês e aminoácidos. Se você compra, como eu falei para vocês, uma droga prescrita para doenças articulares, como Condroton, Condroplex, e entre outros que existem no Brasil e fora, já vem com tudo isso suplementado. Então, de novo, eu não sou nutrólogo, então eu prefiro confiar numa empresa e passar um remédio veterinário. Tá bom? Então, chegando ao final, nós vamos ter uns minutos para entender qual é a linha de raciocínio que eu uso, mas a gente precisa fazer o tratamento multimodal, porque sempre nós vamos controlar o peso de um cão, a gente quase sempre vai precisar de exercícios e fisiatria, exercício sempre, né? Fisiatria não. Anti-inflamatórios nas crises agudas, analgésico nas crises agudas, dieta rica em ômega 3 e outros suplementos quase sempre, e no nutracêutico é facultativo. Você usar ou não é uma escolha sua. Eu acho que se você tem uma ferramenta, você no mínimo deveria oferecer ao proprietário. A decisão de não utilizar, na minha opinião, deveria ser dele. Lembrem dessa tabela, gente, lembrem dessa tabela. Manejo inicial com dieta, controle de peso, exercício. Se todos os pacientes senis, meia-idade e predisposto, o que é predisposto? Obeso, que tem luxação de patela grau 1 e 2, que teve lesão de curto, todos esses pacientes necessitam desse manejo. Tá? Não errem nisso, não tratem, faz a TPLO e esquece, vai para casa. Não, tem que tratar ao longo da vida. O cliente é seu para o resto da vida. Tá? Cirurgias, os pós-cirúrgicos também entram para nós. Então, quem toma a decisão do que vai usar ou não? O proprietário tem o direito de saber tudo. Você tem que saber tudo, todos os tratamentos clínicos e cirúrgicos comprovados. Nunca subestime o seu cliente. Que é isso? Não, ele não vai comprar nunca isso. Vocês vão se impressionar durante a carreira de vocês. Hoje em dia, os cães são tão filhos quanto os nossos filhos de sangue. Então, sempre ofereça o melhor. Vocês vão ter a obrigação de saber todas as possibilidades para evitar ou melhorar a qualidade de vida. Deus, eu não gosto, mas você tem que saber. Você pode dar a sua opinião, falar, eu acho que no nutracêutico talvez vocês vão gastar dinheiro, mas tem isso, isso, isso. Doutor, eu quero tentar. Tá aqui, tudo bem? Essas são as minhas considerações. Vocês têm o direito, gente. Eu não estou aqui para fazer lavagem cerebral em ninguém. Então, Denis, eu não acredito, esse trabalho mostra que não funciona, e tomem a decisão, os clientes vão ser de vocês. O que eu quero que vocês entendam é que ortopedia ela é mágica, porque deixou de ter aquela ortopedia, eu pelo menos eu planto isso aos meus alunos para eles escolherem, que é
Eu não vou mais lá e opero e vou embora. Eu ganho um cliente para o resto da vida. Convido vocês de novo a acessarem minhas mídias sociais. Vocês vão ver que tem N clientes que são meus amigos. Às vezes eu posto as coisas, a maioria dos comentários são clientes que viraram amigos, tudo bem? Porque eu acho que esse é o legal da nossa profissão. Como é que eu faço na minha rotina? Então, paciente que é obeso, que tem luxação grau 1, que é predisposto, controle de peso, que é o quê? O teu peso tem que ser tanto. Eu mando muitas vezes para o fisiatra para passar exercício 3 vezes por semana, 2, qual a intensidade. Prescrevo, eu prescrevo. Não importa, tem 6 meses, 8 meses, 1 ano, não importa. Se eu acho que esse cão está levemente obeso, se ele tem uma claudicação sutil, se eu acho que ele vai desenvolver, eu não consigo ter um biomarcador ainda, eu passo sulfato de condroitina. Então, passo qualquer um daqueles condroprotetores ali. Tudo bem? Dependendo do cliente, se bobear, ainda mando um nutricionista para ele. E esse cliente volta a cada 6 meses comigo. Tá? Eu combino com ele, você vai passar agora, vida que segue. Daqui 6 meses é um retorno. Depois de 6 meses, mais uma consulta. E o retorno. Então, no mínimo, uma vez por ano, ele paga uma consulta. Tudo bem? Casos de doença articular, aí sim, já instaurada, leve ou moderada. Então, paciente que operou qualquer coisa, ou que já tem artrose no raio-x. Controle de peso rigoroso. Esse cachorro e esse gato não podem engordar, de jeito nenhum. Atividade física, sempre. Físio, com certeza, mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem, você não está fazendo, porque você não pode. Mas eu indico. Prescrevo sempre sulfato de glucosamina e condroitina, e aí eu entro o C2. Tá? Peço Flexadin ou Artrotab, aí entra uma droga a mais. Tá? Mostro a importância de nutricionista, às vezes, para prescrever MSN, ômega 3. Falei para vocês, algumas vezes eu ofereço o ASU, hoje o GLM, tá? O antinol. Eu tenho umas unidades que a gente comprou e às vezes a gente oferece ao cliente, dá uma amostra grátis e ele compra hoje. Eu tenho um cliente que consegue comprar na internet. Ele entra em sites americanos, demora uns 15 a 20 dias, mas chega no Brasil, muitas vezes, se é taxado, é pouco, mas não fica retido pela Anvisa, tá bom? Porque não é considerado uma droga, um medicamento. Casos de... se precisar do analgésicos, e reavalio a cada 3 meses esse paciente. Tudo bem? E o gravão, tudo que eu falei, controle de peso, físio, adiciono, lembra as alternativas? Acupuntura, ozônio, reiki, tudo que tiver, tudo. Mando para alguém bom nisso, tá? Além do UC2 que entrou, eu entro com injetável, ácido hialurônico dentro da articulação. São poucos os casos, mas a gente entra. Obrigo o cliente a buscar uma coisa nova, um GLM, falo para ele, explico do antinol ou da Duralactin, eu não tenho dinheiro para comprar, vida que segue. Mas se ele puder, ele vai lá. Mantenho os analgésicos muitas vezes constantes e entro aqui com a diacereína, tá? Que tem ótimos resultados. Por quê? Porque eu não vou precisar dar anti-inflamatório a longo prazo. Então, eu mantenho a diacereína por 6 meses, paro 1, mantenho mais 6, para eu não precisar ficar dando anti-inflamatório. A diacereína com anti-inflamatório não esteroidal é ruim ficar junto, tudo bem? E, é um cliente que vai para mim a todo mês. Vai lá, que eu combino? Uma consulta, 2 retornos. Então, veio setembro, outubro, retorno, novembro, retorno. Dezembro, consulta. Gente, os clientes, eles querem fazer o melhor para os cães. Tudo bem? De verdade. Não fiquem tão preocupados com o bolso das pessoas. Se vocês fizerem um trabalho espetacular, o valor é dado na qualidade de vida do paciente. Tá bom? Bom, quais são os próximos passos da medicina veterinária? Melhor diagnóstico. Então, eu preciso melhorar alguns exames clínicos, principalmente em gatos. Novos exames complementares, que é o quê? Lembra que eu falei da artroscopia? Nós, veterinários do Brasil, precisamos ter mais treinamento e mais aparelhos para a gente ter melhores diagnósticos e alguns tratamentos por artroscopia. Os tratamentos cirúrgicos têm melhorado. Então, por exemplo, nós temos recentemente, esse ano, o lançamento de uma prótese de tróclea, que vai no joelho, nacional. Nós temos um grupo de quase 60 alunos credenciados ao uso, uma empresa nacional produzindo. Isso é evolução. Fazemos prótese de quadril, fazemos TPLO. Então, como eu disse, no Brasil a gente não perde para nenhum lugar do mundo em relação a nível científico de material. E ficar de olho que tem cada dia novos suplementos e medicamentos.
Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar indo nos eventos científicos, semana acadêmica, congresso, porque as empresas estão investindo muito dinheiro e trazendo muita coisa legal para que a gente possa prestar um serviço de qualidade para os nossos proprietários e pacientes. Pontualmente, às 17h30, sou um virginiano e uma das coisas que eu preconizo é seguir o horário. Aqui estão os meus contatos pessoais, esse é o meu telefone, WhatsApp, não me liguem, tá? Tô brincando. O meu e-mail e, principalmente, mais fácil de falar comigo, minha mídia social, @DenisPrata, pode ser no Face, mas o lugar mais fácil é Instagram, me segue lá, eu sigo vocês, pode me escrever lá e etc. Tá bom? Vai ser um prazer, se forem publicar, podem publicar e me marcar, que eu republico, dou aquela moral, tá? Eu quero de verdade, como a gente não consegue estarmos presencialmente juntos nesse evento, no mínimo ver vocês via mídias sociais e etc. Vou ficar muito feliz de verdade se vocês me republicarem, me marcarem. Vai ser a forma de eu ter um contato com alguns de vocês. Gente, Paulo, foi um prazer. Eu sei que devem ter algumas perguntas ou não, se minha aula foi ruim. Eu estou totalmente à disposição. Eu amo o que faço, amo minha profissão. Vocês escolheram a profissão certa, de verdade. Eu sou do grupo dos entusiastas. Me ajudaram muito no meu começo de carreira, então eu sou um cara que eu faço questão de estar com estudantes e residentes e novos profissionais. Eu amo a minha pós-graduação, a Ancli vai para São Paulo. Para quem quiser ser ortopedista, de verdade, as portas estão abertas, me escrevam. A gente está encerrando, para vocês terem uma noção, a turma começa em fevereiro de 2022 e a gente deve ter só umas 10 vagas. Né? Mas me escreve, mas eu estou no quarto ano ainda. Vem no final de semana para São Paulo, vem conhecer, tudo bem? A casa está aberta e é isso, cara. Obrigado pelo convite. Acredito que tem algumas dúvidas. Espero que, de alguma forma, eu consiga tocar no coração de vocês. As minhas brincadeiras, gente, são brincadeiras. Eu acho que vocês que estão começando na profissão, a gente ama, né? Meu cachorro está escondido, minha mulher está segurando ele, mas eu amo. Tipo, na minha mesa tem uns gatos, uns bichos, nós somos apaixonados. Mas se eu posso dar uma dica a vocês, amem a vida de vocês, façam com amor e carinho, o dia a dia, com prazer, e a gente tem que amar o ser humano. Né? Vocês vão lidar com profissionais, tá? Então não tem essa de, eu gosto de cachorro, eu não gosto de gente. Tem que gostar de gente. Então eu gosto de vocês, casa está aberta, tá bom? Acho que era isso. Se deixar, eu vou ficar falando mais meia hora aqui, contando mais história da minha vida, mas acho que esse não é o objetivo. Manda lá, Paulo. Não, doutor, antes de mais nada, a gente queria agradecer muito pela disponibilidade de participar do nosso evento, né? Eu sou suspeito para falar, assim como você disse já, passei um final de semana lá em São Paulo no seu curso de ortopedia teórica e recomendo para todo mundo. Obrigado. A gente agradece a palestra ordinária e, como ele disse, é essencial para nós futuros clínicos saber também lidar com a doença articular e propor essa melhor qualidade de vida para o nosso paciente, né? Tem que gostar de bicho, tem que gostar de gente também. Tiveram muitas perguntas, muitos comentários também elogiando a palestra. E aí agora a gente tem um tempinho para poder responder, né? Posso colocar aqui na tela? Manda bala. Vamos lá. Primeira pergunta da Cris. A acupuntura possui bons resultados na displasia coxofemoral? Boa, Cris. Obrigado pela pergunta. É uma excelente pergunta. Excelentes resultados. Eu sou um cara que eu não sou especialista em acupuntura e medicina alternativa, mas eu adoro, reconheço o profissional. Então, assim, a acupuntura ela é boa para tudo, qualquer doença articular, para trazer analgesia, conforto, relaxamento. O que a gente precisa entender é que ela tem que estar associado a outros tratamentos, tá bom? Mas hoje a área, a especialidade de medicina alternativa, ela é enorme, tá? E os profissionais, eu não sei te explicar os detalhes, mas muito capacitados e certeza absoluta que eu recomendaria a acupuntura para tratar concomitante à displasia coxofemoral. Perfeito. Vamos lá para a segunda pergunta da Luísa. O exame de artroscopia é rotina já no seu atendimento? Boa, Luísa. Excelente pergunta. Era para ser, tá? Eu e meu grupo, né? Eu, a minha esposa e um grande amigo, Humphrey, nós fomos para
Alemanha em 2019, fomos os primeiros brasileiros a ser credenciados, né? E tinha o módulo 2, que era o módulo de joelho, que era para ter sido o ano passado. Esse projeto ficou meio engavetado, nós adquirimos os aparelhos, temos todo o material, mas, Luiz, eu vou ser muito honesto, na vida, para a gente adquirir expertise e conhecimento, demora. Então, eu, Denis, não faço com rotina artroscopia, porque eu não me considero treinado para isso. Eu acredito que vai demandar ainda alguns anos para que eu termine os meus cursos, para que eu treine nos pacientes e possa servir. Eu faço algumas artroscopias, mas bem experimentais. Existem alguns colegas em São Paulo e no Rio que fazem, mas a gente ainda faz muito limitado, Luiz. Uma autocrítica. É um exame que necessita de... Por exemplo, na Itália, só para vocês terem uma noção, tem um profissional que pega a Itália inteira. Nos Estados Unidos, tem poucos profissionais e o cara só faz artroscopia, porque é um exame muito difícil. Então, a gente faz, mas eu não vou, eu estou aqui para falar a verdade. Não é um exame de rotina. Algumas doenças do cotovelo e ombro, a gente faz a artroscopia, mas está pronto meio para fazer a artrotomia, que é abrir a articulação, tá bom? Pergunta da Milena. Pode ocorrer doença articular degenerativa nas articulações C1 e C2? Boa pergunta. Na verdade, assim, em toda a coluna, né, ela tem uma articulação um pouco diferente. Tá? Então, as cervicais 1 e 2, por exemplo, elas vão ter um processinho que chama-se processo articular, né, que tem, sim, articulação sinovial, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque não é um grande problema. Então, quando a gente vê no raio-x, por exemplo, processo senil ou grande degeneração dos processos articulares, que é onde tem. Isso não é um problema, porque isso não vai causar sinais clínicos nesse paciente. Então, Milena, excelente pergunta. A gente pode ter, mas a gente não trata, tudo bem? A gente não se preocupa. Os problemas de C1 e C2 vão ser fratura, instabilidade, umas outras cirurgias muito piores. Isso é importante porque eu posso passar condroitina para a doença da coluna? Eu posso passar, mas eu vou estar tratando um pequeno pedaço numa doença muito mais complexa. Tudo bem? Então, enquanto no cotovelo e no ombro vai ser um tiro certo, em qualquer vértebra é um pedacinho, 10% do problema. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Perfeito. Outra pergunta da Cris. Quais as principais causas das inflamações articulares em gatos? Bom, vamos lá, né? O gato tem as mesmas doenças que o cão, tá? Mas muitas vezes com sinais diferentes. Então, o gato ele vai ter as inflamações ou doenças articulares. O gato tem muito pouco insuficiência de ligamento, que é a ruptura de ligamento cruzado, quando tem é traumático. Mas o gato tem luxação de patela, o gato tem uma displasia de coxo femoral, mas um pouco diferente, que é uma epifisite, tá? O gato vai ter doenças imunomediadas. Então, assim, não é que o gato tem doenças diferentes, o gato tem doenças parecidas que os cães. O que muda é como ele nos demonstra isso. Então, como o gato produz, lembra, um hormônio que dá um tipo de um alívio para ele da dor, ele não costuma demonstrar para a gente com frequência. Então, as doenças são muito parecidas. Principais doenças de gato, para nós, por incrível que pareça, é trauma. Tá? A gente atende poucos gatos com doença articular. Como eu sou de uma equipe muito fechada em São Paulo, eu acabo atendendo alguns, porque muito veterinário mais inexperiente pega um gato mancando e não é fratura, ele encaminha para a gente, entendeu? Então, o meu N é um pouco diferente. Na vida de vocês, vocês vão atender poucos gatos. Vocês vão atender mais gato velho, lembra? Com dor articular. Mas a gente não sabe, muitas vezes, de onde veio essa dor. Outra pergunta do Jefferson. Há na veterinária o uso de anabolizantes para estimulação de fortalecimento musculoarticular e aumento da produção do sinóvio? Você toma umas paradas, né, irmão? Tô ligado. Tô brincando. Existem, sim. A gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque são drogas que são de, como chama? Fugiu, notificação obrigatória, mas a gente tem protocolos, sim, de anabolizantes, tanto para aumentar a massa muscular, quanto fazer a síntese articular e óssea. Por exemplo, a gente usa
uma droga, que é o Decadurabolin, que está difícil de comprar, para cães que têm atrofias nas consolidações ósseas, quando tem doenças da fratura. Então, a gente prescreve também, por exemplo, para produzir calo ósseo, tudo bem? Então, a gente prescreve, mas com uma menor frequência, tá? Porque a gente tem poucos trabalhos que mostram os efeitos colaterais no uso médio e longo prazo. Perguntinha da Cris. No caso de pacientes com paralisia de membros pélvicos ou torácicos que usam cadeirinha de rodas, quais as dicas para retardar as lesões por sobrecarga nos membros ainda funcionais? Boa. Um outro tema que eu gosto demais, coluna, né? Olha, Cris, eu diria para você que primeira coisa é entender o que esse paciente tem. Hoje em dia existem pouquíssimas doenças não tratáveis. Tá? Então, hoje, com o advento da ressonância e com a tomo, a gente consegue operar quase que todas as afecções da coluna. A neurocirurgia é uma parte que eu amo também. As poucas doenças não tratáveis, neoplasia, doenças degenerativas, doenças metabólicas, trombos. Então, o que a gente faz? A gente manda para um fisiatra, né, para o resto da vida, e muitas vezes foi o que você falou. Puta, esse cachorro na cadeirinha é difícil, não vai ter muita coisa para retardar essa sobrecarga. Talvez botar numa hidroesteira para estimular um andar não medular, mas aí eu diria para você que me preocupa muito mais ter certeza por que esse cão está paralisado. Hoje em dia, de verdade, Cris, muito raro é uma palavra forte, mas de cada, sei lá, 10 pacientes com uma afecção, um não vai voltar a andar, que é um trombo, é um infarto. Por muitos anos a gente tinha dificuldade de diagnóstico. Como melhorou muito o diagnóstico, os nossos índices e resultados de tratamento são muito melhores. Mas o cão que está paralisado, sem dor profunda, sem dor superficial, aí é muito difícil, Cris. Aí é fisiatria mesmo. Infelizmente, nenhuma droga vai estimular esse aumento de tônus muscular. Pergunta agora da Isabel. O cão com sobrepeso precisa fazer acompanhamento para evitar doenças articulares com qual frequência? Boa, excelente pergunta. O cão com sobrepeso, primeiro a gente tem que entender o quanto sobrepeso é. Então, se é um cão com pouco sobrepeso, o que é o cão? A gente sabe, tem tabelas de empresas que é o gordinho, o que está ali meio quilo, 1 quilo. Esse cão a gente pode, com cuidados, se o proprietário se nega a ir num fisiatra, pedir para esse paciente fechar a boca, então passa uma dieta hipocalórica com carinho, explica para ele, porque, de novo, insisto, nós somos seres sociais, o cão não é. O cão não vai tomar uma no bar na sexta-feira, entendeu? O cão não vai no cinema comer uma pipoca. O cão está em casa. Pode rir, Paulo, não precisa ficar forçando, não tem problema. O problema é o proprietário. O proprietário está comendo um negócio e dá um quitutes para o cão. Então, explica para o proprietário. Ele é o cara importante nisso tudo. Mas, o que eu diria para você? O cão já com sobrepeso, 2, 3, 4 quilos, fisiatria. Porque se você mandar esse cão simplesmente passear, fazer exercício, talvez aí é a sua preocupação. Eu posso, por exemplo, um cão obeso, que eu mando correr 15 minutos, ele vai romper o ligamento, porque ele está com o ligamento ali no limite, o sobrepeso rompe, entendeu? Qual a frequência? O que eu faço? Os poucos com sobrepeso, quase nada, fecha a boca e vem a cada 30 até voltar o peso e depois vem uma vez por ano. O cão muito obeso, é todo mês, que é um trabalho de 1 ano, 1 ano e meio. Lembrar que emagrecimento, gente, eu falo da minha vida pessoal, mas eu demorei 1 ano para perder o peso que eu achava excessivo. E demorei agora mais 2 anos para chegar no porte físico que eu gostaria. Então, são mudanças que não acontecem em 30 dias. São mudanças de filosofia de vida que são anos, tudo bem? Então, a gente tem que ir com calma com o coitado do cachorro. Não dá para perder 1 quilo. Nós, seres humanos, que pesamos 70, 80, a gente perde 1 quilo, 2, 5 em um mês. O cão que pesa 5, 6 quilos, ele vai perder 200 gramas no mês. 1 quilo, às vezes, demora 6 meses. Então, tomar esse cuidado e lembrar dessa proporção. Perfeito. Pergunta da Giba Rio. Quanto ao uso do PRP, qual a sua opinião sobre ele? Há pesquisas demonstrando que ele apresentou melhores resultados que o ácido hialurônico.
Ótimo. PRP, para quem não sabe, é plasma rico em plaquetas. Ele é muito bom, tá, Giba? O que acontece do PRP, a gente tem um pouco de dificuldade, não muita, mas dificuldade de produzi-lo e aplicá-lo, né? Lembra que eu te falei, tem estudo para tudo. Tem estudos nacionais que comprovam, mas tem estudos internacionais que comprovam que o ácido hialurônico é superior. Eu não discordo. A grande vantagem do PRP é que é um auto-enxerto, é do próprio cão. Né? Então, acho isso muito bom. Na minha experiência, eu evito fazer PRP porque eu acho que assim, o PRP, apesar de só colocar na centrífuga, não é tão simples. Então, Denis, acredito no ácido hialurônico por ser um produto biosintético e, principalmente, o ácido hialurônico ele tem uma viscosidade. Essa ideia de ser um óleo sintético me agrada. O que eu diria, Giba, que eu acho que a gente pode associar. Eu já tive cães com uma doença muito grave que eu fazia ácido hialurônico. Esse ácido hialurônico dura uns 3 meses. Eu fazia ácido hialurônico, dali um mês PRP. Aí ácido hialurônico, e aí depois de 3 meses eu fiz PRP. Esse cão era um cão idoso, ele durou 1 ano, mas ele ficou bem. Depois ele faleceu, ele teve neoplasia. Mas o PRP é show de bola, tá? Acabei não falando dele, porque ele não é uma droga de uso, você entendeu? Não é, ele é muito mais naqueles tratamentos alternativos, mas vale sim utilizar. Agora uma perguntinha minha, do Lucas, moderador. Você tinha falado na palestra que não recomenda o uso contínuo de anti-inflamatórios não esteroidais, né? Porém, eu já vi em alguns trabalhos que o uso de meloxicam em gatos, a dose de 0,02 seria funcional ad eterno. E o Robenacoxib, você já viu em algum trabalho? Então, Paulão, sobre meloxicam, eu vou te dar eu matei um gato uma vez, usando o meloxicam, essa dose. E eu me culpei muito. Matei porque matei. O cão fez nefropatia, o gato fez nefropatia, era um gato relativamente jovem. Na época eu tinha contato direto com o professor Valdo, eu fiz a dose indicada por ele, isso que me culpei pouco. E na época era meio extrabular, eu quase tomei um processo por causa disso, inclusive. E fiquei muito assustado, minha experiência pessoal. E me fez aprender a tomar muito cuidado em dose de uso contínuo para gato. O Robenacoxib, ele bulariamente não indica o uso contínuo. Uma coisa que eu aprendi, Paulo, na minha carreira é nada que não tenha na bula eu não faço. Tá? Por quê? É muito arriscado, vocês têm que proteger a carreira de vocês. Hoje em dia, a gente lembra que eu falei, a gente cuida de um cão, de um gato, mas a gente tem uma família atrás da gente, e a gente não sabe quem é o proprietário que está do lado de lá. Eu já vi colegas muito bons que acabaram com a sua carreira, demoraram anos para produzir, mas por causa de um erro, acabaram com a sua carreira. Né? As pessoas são impiedosas. Nós, veterinários, eu estava conversando esse final de semana com um amigo, é muito difícil, nós somos igual médicos, a gente lida com vidas, mas a gente erra. Cara, eu errei já muito na minha vida como veterinário. Eu aprendi. Hoje eu tento estar com alunos para que eles não errem. Mas vai acontecer, entendeu? Então, hoje eu evito muito, de verdade, Paulo, não usar o que tenha numa bula. Você entendeu? Mas a minha experiência pessoal é gato, meu. Eu não uso nada contínuo. Nem que seja, eu uso 5 dias, paro 5. Aí voltou a doer. Tudo bem, faz parte. Aí vai mais 5, você entendeu? Aí tem que ficar fazendo urina nesse gato, tem que ficar fazendo função renal, função hepática. Hoje eu tenho a grande vantagem de quando eu pego um felino com um problema sério, crônico, eu compartilho o caso com um especialista de felinos, de verdade. Eu convenço o proprietário, vamos passar com a colega especialista de felinos e discuto com ela o caso. Porque muitas vezes ela tem mais experiência que eu com drogas naquele gato. Eu não sou bom de clínica de gatos nem de cão. Então, isso é uma outra coisa, uma dica para a carreira de vocês. Façam, coliguem-se com especialistas. A gente está virando muito especialista e fica muito no nosso mundo. É um gato de verdade, Paulo. É um paciente que, quando eu tenho um paciente que sai da curva, então, por exemplo, se eu tiver hoje um gato que me necessite tratar anti-inflamatório a longo prazo, sem sombra de dúvida que eu vou marcar com o especialista de felinos e junto nós vamos decidir. Eu não tomo uma conclusão sozinho, tá bom? Perfeito, muito obrigado. Para finalizar, pergunta do Lucas.
Você disse na palestra que a fratura de Salter Harris pode predispor à doença articular degenerativa, mas a doença pode predispor também à fratura, o seu enfraquecimento? Excelente pergunta. Muito raro, tá? Muito difícil. Tá? Muito difícil porque, para enfraquecer ao ponto de fraturar, esse animal não vai aguentar de dor, entendeu? O que pode sim é termos fraturas patológicas, e aí pode ser uma Salter ou não, mas por neoplasia, tá? Mas assim, eu nunca ouvi falar de uma doença articular tão grave ao ponto de quebrar essa articulação e propor uma fratura intraarticular. Excelente pergunta, Lucas. É isso aí, tem que perguntar mesmo. O que eu já vi é ter fraturas patológicas, mas por processos neoplásicos. Tudo bem? Perfeito. Foram essas perguntas. Muito obrigado pela atenção. Para quem ainda não viu, o formulário de inscrição de presença está no chat. Novamente, nós da CEVET agradecemos imensamente a palestra. Aos nossos ouvintes, a gente agradece a participação e a presença. E, para finalizar, também acompanhe também a próxima palestra sobre rotina veterinária intensiva com a doutora Camila Becon. E até mais. Denis, obrigado pela presença. Até mais. Esperando vocês nas próximas edições também. Valeu, moçada. A casa está aberta. Quando vierem a São Paulo, nos visitem. Eu vou para Brasília, hein? Devo ir nas próximas semanas. Cidade maravilhosa aí. Parabéns. Fiquem com Deus. Obrigado, Paulo. Parabéns. Assiste as outras aí. A minha foi a melhor, mas assiste as outras. Tô brincando. Tchau. Obrigado, Denis. Até mais.